Bom dia a todos. Vamos abrir a Bíblia em Lucas, capítulo 24. Leremos os versículos de 1 a 12. Diz assim: No primeiro dia da semana, bem de madrugada, elas foram ao sepulcro, levando as essências aromáticas que haviam preparado. E encontraram a pedra do sepulcro removida. Elas entraram, mas não acharam o corpo do Senhor Jesus. E ficaram perplexas com isso. Então lhes apareceram dois homens com roupas resplandecentes. Elas ficaram com medo e abaixaram os olhos para o chão. E eles disseram: Por que procurais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos falou na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Então, elas se lembraram das suas palavras. E voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros. As mulheres que relataram essas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, e outras que também estavam com elas. Mas as palavras delas lhes pareceram um delírio, e não lhes deram crédito. Contudo, Pedro levantou-se e correu até o sepulcro. E abaixando-se, viu somente os panos de linho e retirou-se, admirado do que havia acontecido. Até aí. Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado por esse dia festivo. Obrigado, Senhor, por estarmos reunidos em torno de Cristo para participarmos dos meios de graça que Ele gentilmente disponibilizou para nós. Cantamos a Tua vitória, celebramos, e agora, Senhor, pedimos que fale conosco pela palavra, fale ao nosso coração, que o pregador não seja impedimento para que a Tua palavra cumpra o propósito para o qual ela foi designada. Tanto eu, Senhor, quanto os irmãos sejamos alimentados por essa palavra e tenhamos a nossa esperança renovada em Cristo Jesus nessa manhã. Amém. Irmãos, o tema dessa mensagem hoje é essa pergunta que foi feita por esse anjo, por esses dois homens que apareceram aí. Por que procurais entre os mortos aquele que vive? Essa não é uma frase para você guardar na sua manga para enfrentar algum espírita. Eu lembro de um amigo meu que fez isso uma vez, e aí ele fez essa pergunta, nós estávamos num grupo de diálogo, né, interreligioso, e aí ele fez essa pergunta para uma pessoa com muito respeito. Por incrível que pareça, ele recebeu essa pergunta com respeito. Mas para nós, não foi só um dia festivo. Para nós, é um dia em que nós celebramos o maior de todos os eventos. Hoje, a cristandade está reunida em torno dessa data, desse dia celebrativo, que não por um acaso é um domingo. Não por um acaso é o primeiro dia da semana. É o dia em que nós estamos celebrando um evento que marcou a história da humanidade. Eu quero começar esse sermão lembrando que hoje é um dia importante na tradição bíblica. E eu gostaria que você fizesse um esforço comigo de se conectar com o texto. Eu, nessa manhã,
e é muito difícil escolher um texto para pregar sobre a ressurreição. Então, eu escolhi um texto relativamente simples, tanto em conteúdo quanto na narrativa. Qualquer pessoa que lê esse texto não vai ter muitas dificuldades interpretativas quanto a ele. E é nesse ponto que eu gostaria que você se conectasse com o que está acontecendo nesse dia, há 2000 e poucos anos atrás. Nós temos aí, esse ano, feito uma jornada educativa, né? Desde quarta-feira à noite, nós estamos nos preparando, né, para celebrar esse dia. Na quarta-feira estávamos ali na casa da Maritza, preparando tudo. Quinta-feira, né, nós tivemos um jantar didático. Ontem, sexta-feira à noite, também estávamos recontando essa história. E vocês vão entender hoje o motivo dessa jornada educacional, pedagógica, para que nós chegássemos nesse dia que é hoje, que é o dia mais importante para nós, que é um dia sagrado para o cristão. Nenhum outro dia é tão santo quanto esse dia. Hoje é o dia em que nós celebramos a vitória. Mas que vitória é essa? A gente precisa lembrar, então, em que contexto isso aqui é narrado por Lucas, que é o único dos escritores da Bíblia que não era um judeu. No entanto, ele faz questão de dar muitos detalhes sobre a vida, né, e o contexto em que tudo isso aqui está acontecendo, porque acontece com os judeus. Os judeus estavam ali celebrando a Páscoa, né, como era costume. Esse também era o primeiro dia em que eles levavam as suas ofertas, né, o dia Páscoa é o primeiro dia de uma festa maior. Páscoa é o primeiro dia primícias é o primeiro dia de uma festa maior, que é a festa da Páscoa, que leva 7 dias. Então, nessa ocasião, eles também levavam as suas ofertas, os primeiros frutos daquilo que tinha sido colhido, né, que Deus havia presenteado a todos eles. E esse é o sentido temporal dessa festa. Havia também um sentido em que tudo o que acontecia naquele ciclo festivo representava para o judeu uma unidade nacional. Deus havia dito a eles que aquela celebração era um pacto perpétuo. Vocês celebrarão essas festas como estatuto perpétuo por todas as vossas gerações. E é importante lembrar das palavras do próprio Jesus nos 3 evangelhos sinóticos, né, os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, que Jesus diz: eu desejei ansiosamente celebrar essa festa com vocês. Parece estranho ouvir essas palavras de Jesus, porque como alguém pode saber o que está para lhe acontecer e desejar comer essa festa sabendo que vai morrer, sabendo o que havia de lhe acontecer? O contexto aqui é importante, porque em algum sentido, meus irmãos, a história dessas mulheres e desses discípulos, ela representa, em algum nível, a nossa história também. E aqui é o esforço que eu quero que você faça nessa manhã. Não se detenha aos personagens. Alguém pode te dizer: ah, que legal, Deus se revelou primeiro às mulheres, né, porque elas são mais sensíveis. Embora sejam mesmo, não é isso que o texto quer nos dizer. Reconheço que as mulheres têm mais sensibilidade e provavelmente essa é uma das razões delas terem se lembrado daquelas palavras. Mas não é isso que o texto quer nos dizer nessa manhã. Você deve estar atento ao que Deus quer falar através dessas mulheres e desse evento que se revelou a elas primeiro. Porque como Deus falou a elas, fala também a nós, hoje. Hoje, dia 21 de abril de 2019. A palavra do Senhor é viva. É viva. Então, para a gente fazer esse exercício, né, de nos movermos lá para o primeiro século, você precisa entender que eles estavam celebrando essa festa.
Eles estavam desejando comer essa última Páscoa. Havia ali, desde que Jesus havia dito sobre sua morte, uma dúvida que era eminente. Havia no coração desses cristãos, desses primeiros judeus aqui, uma ansiedade que os tomava. Por quê? O que está em jogo, meus irmãos, é tudo o que aconteceu até então, escrito nas Escrituras, e o que estava diante dos olhos deles. Jesus havia feito muitos milagres e revelado a eles, ressuscitado mortos, curado cegos, enfermos, lunáticos e tudo isso. E nessa semana, ele muda a página. Ele muda a conversa e começa a falar de morte. Embora Jesus nunca tenha se levantado de algum modo contra o Império Romano, estavam lá os judeus procurando entregar a sua vida à morte, procurando também que ele fosse condenado não por um poder religioso, mas um poder temporal, político. E aqui eu preciso abrir um parênteses. Preciso que você entenda o que significa a cruz romana. A cruz não é um amuleto para carregar no peito. Seria algo sádico se nós carregássemos um instrumento de tortura. Porque para nós cristãos, cruz não é sinônimo de tortura. Cruz é sinônimo de redenção. Mas só quem recebeu a iluminação é que consegue entender isso. Foi o que eu disse na sexta-feira. Quando o profeta Isaías abre o seu discurso sobre o servo sofredor, ele pergunta: quem creu na revelação? A palavra lá é essa talvez fosse a melhor tradução. Mas as nossas Bíblias traduzem: quem creu na nossa pregação? Não, Isaías não está pregando um sermão. Isaías está revelando o que significa Deus dar o seu braço para nós. E é exatamente o que está nesse texto aqui. Israel, queridos, estava sobre o domínio romano nessa época. Todo Israel era uma província romana. Pilatos era encarregado de manter a ordem estatal naquele momento da história. Havia rebeliões, havia pessoas que conspiravam contra o império. Havia entre aqueles do próprio império os que queriam, ser promovidos. De alguma maneira, eles arquitetavam contra o império para se autopromover. Não pense você que a cruz era o único meio de tortura que o império fazia nessa época. Pessoas eram decapitadas publicamente, queimadas, pessoas eram apedrejadas, pessoas eram esquartejadas em praça pública, tudo com o único objetivo. Qual? Manter a ordem dos poderes. Manter a ordem do poder romano. A cruz, ela tinha um requinte de crueldade. A cruz não era só um símbolo de que o império queria manter tudo sob controle. A cruz era um instrumento que tinha uma intenção muito clara. A cruz é um instrumento de propaganda política. Quando as pessoas passavam e viam aqueles crucificados, a mensagem que o império transmitia era muito clara. Conspire contra nós e olha o que vai acontecer com você. Levante a sua voz contra o império e veja o seu fim. Está entendendo o que a cruz significa? Nem para os romanos a cruz é um amuleto. Não é admissível que um cristão pense que nós gostamos de torturar pessoas, como se ouve por aí. Pessoas tentando ideologizar a cruz. Ela já é ideologizada por natureza.
Porque ela é um símbolo de poder. Se estão tentando fazer isso, perderam tempo, porque já chegaram atrasados. Já tem mais de 2000 anos que isso funciona dessa maneira. Então, o que significa a cruz para nós? Se por um lado a cruz era onde os poderes desse mundo afirmavam o seu poder temporal e político, veja o que diz o apóstolo no seu tratado sobre a ressurreição. Lá no finalzinho dele, os últimos versículos, ele diz: mas quando o que perece se revestir do que é imortal, então se cumprirá a palavra escrita. 1 Coríntios 15, 54 e 55. A morte foi engolida pela vitória. E Paulo ainda ironiza: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu poder, o teu aguilhão? O que está acontecendo? Será que vocês olharam para aquela raiz, como diz o profeta? Aquela raiz seca no meio do deserto, que todo mundo passa por ela e pisa? Vocês não estão vendo o que está acontecendo diante dos seus olhos? Ele é assim, ele surgiu como um renovo. Nós olhávamos para ele e não víamos beleza. O texto não está falando se Jesus era um cara saradão, bonitão. Beleza é no sentido em que Deus está se revelando na glória que está oculta dos homens. Quando você bate o olho naquilo, sabe o que você vê? Na perspectiva dos discípulos, meus irmãos, não podia ter um contexto mais desfavorável do que esse. Olhavam para Jesus, para o Mestre, e o que eles viam? Um fracassado. Um fraco. Olhavam para Jesus e muitas questões começaram a surgir dentro deles. Será que o projeto messiânico falhou? Será que os profetas mentiram? Será que não era esse? Era para a gente esperar. E todos aqueles sinais que ele fez? Esse é o contexto. Será que tudo que Jesus fez e falou era mentira? Esse é o contexto. É a mesma coisa que acontece conosco, quando olhamos para a vida e para o mundo na perspectiva humana. Na perspectiva humana, queridos, o que era para ser uma festa virou um funeral macabro. Na perspectiva humana, era para todo mundo estar feliz, não é? Mas agora eles estavam pranteando o seu Senhor. Na perspectiva deles, era para estarem se sentindo seguros. Mas agora, já que viram ele e você andando com Jesus, você está em risco de vida. Porque se o império te viu andar junto com ele, agora você é cúmplice. Está entendendo a aflição dessas pessoas, dessas mulheres aqui? E não é isso que a gente faz, meus irmãos, todos os dias? Não é isso que acontece com a gente? Quando a gente olha nesse plano e esquece desse? Por isso que a cruz é assim. Ela tem um sentido horizontal e um vertical, porque ela nos atinge assim, mas ela nos conecta com a realidade total, que é Deus. Isso é a cruz. Não é assim que a gente fica quando a gente perde o controle da situação? Não é desse jeito como essas mulheres ficaram aqui? A gente diz que crê em Jesus, que ama Cristo. Mas a gente tem medo de lembrar do seu sofrimento, como o Rangel acabou de dizer aqui.
nós participamos também dos seus sofrimentos. Mas quando isso não condiz com as nossas expectativas, com o que a gente esperava que a igreja fornecesse para nós, aí a gente coloca em xeque o quê? A nossa fé. A nossa fé. A nossa fé fica abalada. Nosso coração se enche de insatisfação e de ingratidão. E a gente começa a questionar Deus. Mesmo se achando o melhor de todos os crentes. Não, mas eu sou um crente racional, eu gosto de questionar. Cuidado com as suas questões. Porque você pode ser que nem esses 2 discípulos, não é o nosso texto hoje, mas se você continuar lendo, Jesus, depois de ressuscitado, apareceu para 2 deles no caminho. Andaram com ele e não o reconheceram. E a Bíblia diz, aí Marcos 24:16, os olhos deles estavam como que fechados. É isso que acontece com a gente. Quando a gente acha que isso aqui é só uma festinha, para a gente vir cá tomar um café diferente. Não é. Embora isso seja lindo e importante. Por isso temos aqui essas cores simbolizando a nossa alegria. E o texto começa dizendo algo muito importante para nós. No primeiro dia da semana, olha, irmãos, que coisa linda. Depois do sábado, eles voltam àquele cenário de dor. Guardar o sábado, o Evangelho de Mateus diz isso claramente. Depois de sábado, eles não usam a expressão domingo, mas diz depois do sábado, no primeiro dia da semana. O que é o domingo para nós? Domingo é o dia sagrado para o cristão. Nenhum outro dia é mais sagrado do que o domingo. Por quê? Vários motivos. Mas o principal deles, queridos, é que no domingo, como hoje, há 2000 e poucos anos atrás, Deus estava reinaugurando a criação. Em Jesus Cristo. Dizendo que não precisa desesperar. Dizendo para aquelas mulheres, não se desesperem. O domingo não é só um dia da semana. O domingo não é só o dia em que você entra em depressão quando escuta a musiquinha do Fantástico, que sabe que vai trabalhar na segunda de manhã. Não é isso. Sinto te dizer. Aquela musiquinha, né? Graças a Deus tem uns 10 anos que eu não escuto. Sabe quando você entra em depressão profunda, tem que acordar cedo na segunda? Você perdeu a perspectiva do melhor. Que é que Deus, num dia de domingo, está fazendo nova todas as coisas, em Jesus Cristo. O penúltimo capítulo da Bíblia diz, Apocalipse 21:5, o que estava sentado lá no trono, depois de ressuscitado, disse, eu faço novas todas as coisas. E Paulo diz também em Coríntios capítulo 5, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas passaram, eis que tudo se fez novo. Esse é o motivo de nós cultuarmos nos domingos. Por que nós chamamos esse dia de Dia do Senhor? Porque Deus faz novas todas as coisas na sua vida e na minha cada semana. E isso vai se repetir até que nós encontremos com Ele. Até aquele dia. Não é à toa que Lucas faz menção do primeiro dia da semana. E ele continua, a pedra foi removida. Nós poderíamos ficar 5 ou 6 anos estudando só a ressurreição e a doutrina da ressurreição. E as implicações escatológicas, cristológicas, e as implicações para a igreja do que isso significa. Mas eu quero te chamar a atenção para o fato de que todas as religiões, elas se fundamentam e elas conseguem adesão à medida que elas dão melhores explicações para a vida depois da morte. Isso é um dogma que tem em toda a religião. O desafio para o cristianismo durante muitos séculos era o desafio da historicidade. Como a gente prova que Jesus ressuscitou mesmo?
Para quem não sabe, a crença na ressurreição já era difundida na época, antes mesmo de Jesus. Havia uma seita judaica chamada de fariseus. Os fariseus, eles eram diferentes das outras seitas judaicas, principalmente porque eles apregoavam, ensinavam que depois dessa vida temporal tem uma vida nova. Jesus, nesse aspecto, se identifica com os fariseus. Eles ensinavam o que na tradição era chamado de Tikkun Olam, o mundo vindouro. E é interessante, porque nesses textos que falam dessa redenção final, desse mundo que vai vir, todos os textos dizem que essa ressurreição se daria em 2 tempos. A pessoa morre, vai passar uma quantidade de tempo, e se você ler Coríntios 15, você vai ver que Paulo explica muito bem essa teologia. Mas o que isso é importante para nós? É importante hoje sabermos disso, meus irmãos, porque na teologia liberal e nos historiadores pós-iluministas, eles insistem em questionar a ressurreição, alegando que isso não é um fato histórico. Eu mesmo tive um evento desse na faculdade uma vez. Eu geralmente não entrava em embates assim sobre Cristo, piadinhas sobre crentes, agora nunca me deu muito ânimo para debater, não. Mas um dia o professor falou, olha, eu não acredito que alguém no século 21 pode acreditar que Jesus existiu. Quando eu ouvi aqui, eu falei, cara, isso não é uma piada. Isso é uma coisa mais séria. Eu levantei o meu humilde dedinho, porque depois daquele dia houve perseguição. Levantei o meu dedinho e falei, professor, desculpa te interromper, mas o senhor já leu algum fato histórico sobre a ressurreição? E citei para ele 2 autores, dos mais importantes. Um que quase ninguém conhece e outro muito conhecido, que é o Flávio Joséfo. Eu falei, o professor David Flusser é o maior arqueólogo que tem na Universidade Hebraica hoje. Está vivo. O senhor já leu alguma coisa dele? Não, nunca vi falar. Então, eu acho que o senhor devia ler. E fiquei na minha. Não acreditar que Jesus é quem ele diz ser é problema de qualquer um. Mas não acreditar no que esses relatos estão dizendo, e muitos fatos comprovam a veracidade disso, é ignorância. Tanto que a crença na ressurreição era um assunto corrente nessa época. Isso persiste hoje. Aconteceu comigo alguns anos atrás, mas isso acontece também na igreja, quando ela tem esse comportamento histriônico, né, histérico. Esse comportamento de achar que tudo é simbólico, de que tudo não vale a pena repetir. Sabe qual é o problema disso, meus irmãos? É porque, e isso eu já ouvi muitas e muitas vezes, olha, não fala de morte, de pecado, né? E principalmente de morte para as crianças, vai traumatizar as crianças. Não fala de pecado, não, porque as pessoas têm que ficarem felizes. Não fala desse negócio de ressurreição, não, porque esse negócio é complicado, né? Porque você fala de ressurreição, você tem que falar de inferno também. Falar de inferno, as pessoas vão deixar a igreja, né? Esse é o assunto. Não entra nessas coisas difíceis, não, porque isso é coisa de teologia. Deixa eu ler para você a frase de um desses autores. A ressurreição não é meramente uma viagem para um jardim com uma bela surpresa no final. Também não é o final feliz de um conto de fadas. Não tem a ver com cosmovisões em geral ou com coisas sobrenaturais em particular, mas com a questão da vida e da morte, do mundo de espaço, tempo e matéria.
que o termo Deus, com D minúsculo, ou Deus com D maiúsculo, pode ser apropriado. Sob esse aspecto, não há neutralidade. Sabe por quê? Porque não há possibilidade de você não depositar fé em alguma coisa. Com a ressurreição não se brinca. E sabe quando a gente deposita fé em outras coisas? Quando a gente confia na indústria farmacêutica, que os cosméticos vão deixar a gente mais jovem. O que eles estão querendo, gente? Vida eterna. Você não pode sofrer os efeitos do tempo. Quando a gente vai lá para Beverly Hills, passar nas facas dos melhores cirurgiões, o que as pessoas estão querendo? Vida eterna. Rejuvenescer. Ou quando eu me lembrei disso ontem quando estava preparando o sermão, eu lia isso há muitos anos. Ou quando você lê os contos de Ponce de León, quando ele veio aqui para as Américas procurar a fonte da juventude. Diziam que era no Éden, mas ele veio para as Américas, não sei o que ele veio fazer aqui. O francês perdeu o caminho de casa. O que todas essas narrativas estão propondo? Vida eterna. Ninguém quer enfrentar a morte. Todo mundo tem medo de morrer. Todo mundo tem medo de ficar velho. Essas mulheres, versículo 4 e 5, estavam perplexas. Coloque-se no lugar delas. Elas haviam acreditado nas palavras de Jesus e ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Já tinha dito para elas. Eu vou ressuscitar no terceiro dia. Possivelmente, elas estavam procurando uma explicação plausível para aquilo que tinha acontecido. Não bastava ter sofrido com ele naqueles 2 dias anteriores, agora elas vão para esse sepulcro, e para piorar a situação, me aparecem 2 homens, no meio da madrugada. Essas mulheres vulneráveis, agora me topam com 2 sujeitos de 3 metros de altura. Só para piorar. Só para piorar. Está vendo, meus irmãos? Esse é o pior cenário. Esse é o pior dos piores cenários. Mas ao invés, isso é lindo, porque aqui nós chegamos no pico da tristeza, até que surge uma pergunta que é feita por aqueles 2 homens, que é o tema da nossa reflexão. Por que procurais entre os mortos aquele que vive? Essa pergunta, queridos, ela move céus e terra. Essa pergunta, ela responde muitas outras perguntas. Essa pergunta anula toda a dúvida que tinha no coração dessas mulheres até então. Em outras palavras, por que duvidar? Por que temer? Por que chorar? Como diz o Salmo 42, por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. O meu Deus é a minha salvação. Irmãos, essa pergunta é a pergunta que nós temos que nos fazer a cada domingo. Essa pergunta não é para ser feita só hoje. Essa pergunta define quem você é, o que você crê e como você vai viver. Paulo diz isso. Se Cristo não ressuscitou, como algumas pessoas já estavam insistindo, então nossa pregação é inútil.
1 Coríntios 15, 14 e 17. Se Cristo não ressuscitou, a vossa fé é inútil e também os vossos pecados não foram perdoados. Entende o que Paulo está dizendo? Não valeu nada. Tudo que você ouviu dos profetas foi para o ralo. Se Cristo morreu mesmo, ele era um mentiroso. Mas se ele ressuscitou, tudo que ele diz é verdade. Se ele ressuscitou, hoje nós podemos continuar pregando essa palavra. E muitos vão ser atraídos a ele, porque ele é o Deus da salvação. Só há salvação em Jesus. Ele venceu a morte. Ele venceu o pior de todos os medos. A pior de todas as inseguranças. Está aí, ó. E ao ouvir aquela pergunta, aqueles dois homens disseram, ele não está aí. Ele ressuscitou. Versículo 6. Como assim? Não foi Pilatos que pegou o corpo dele para evitar mais problema? Porque é muito pior ter um mártir, né? Porque ele motiva as pessoas a fazer o que ele fez. Vão sumir com o corpo dele. Porque se achar o corpo dele, é perigoso que agora sim venha a resistência, a insurgência. Ou foram os judeus que ocultaram o corpo dele porque lembraram de que ele havia dito que no terceiro dia ia ressuscitar. Olha que lindo. E Mateus faz questão de dar essa dica para nós. Versículo 6. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Então, o que nós devemos fazer? O que nós estamos fazendo desde quinta-feira. Lembrai-vos. Lembrai-vos do que ele vos falou. Sem memória, não tem esperança. Guarda isso. A memória é a guardiã da esperança. Se nós deixarmos de anunciar Jesus Cristo, essa história vai virar conto. E há algum problema nisso? Não. O problema não é que ela vire um conto de fadas. Isso não é o problema. Leia o texto em seguida e você vai ver. Jesus falou para os discípulos no caminho de Emaús: vocês não se lembram do que foi dito sobre ele lá no Moisés, Crônicas? Está aí na sua Bíblia, é só ler. Jesus, naquele caminho de Emaús, foi contando para eles tudo que haveria de acontecer com eles, desde Moisés, passando pelos profetas, até aquele dia. 24, 27. Só ler depois. Tem que lembrar. Por isso que nós estamos aqui celebrando. E eu te faço uma pergunta hoje, queridos. O que sustenta a sua fé? Se Paulo está dizendo aqui, ó, se ele não ressuscitou, a sua fé é inútil, é vã. A quem você recorre quando você está em dúvida? O que você faz quando está à beira do desespero? É isso que a ressurreição tem que te lembrar. Que se alguma coisa escapou das suas mãos, a solução, a resposta, o consolo, a alegria está em que Cristo ressuscitou e Ele está vivo. Vivo. Porque procuras entre os mortos aquele que está vivo. Essa é a boa mensagem, queridos. Essa é a boa mensagem. Pode ter aí algum psicólogo dizendo que aquilo era só uma dissonância cognitiva. Sabe o que é isso? É quando as pessoas encontram no seu eu profundo os desejos mais escondidos, então elas são enganadas por aquilo. Não, nós não estamos falando de dissonância cognitiva, nós estamos falando de um fato que mudou a história. Esse é um evento. Deus veio a nós.
Muitos estudiosos concordam, inclusive, que o fato de Jesus ter aparecido para as mulheres é o que legitima esse evento. Sabe por quê? Já falamos isso aqui, né? Os pastores sempre falam isso aqui. Todo mundo sabe qual era a condição das mulheres naquela época. Mulher naquela época não podia falar nada. Pensa, meus irmãos, se fosse um homem dizendo que ele ressuscitou, a chance disso ser mentira era muito grande, porque a palavra de um homem tem credibilidade. Mas quando uma mulher vê aquele evento e diz isso para os homens, eles têm que ir lá conferir. Vamos lá ver se é isso mesmo, né? Porque afinal de contas é uma mulher que está falando. E foi o que aconteceu. Leia na sua Bíblia, versículo 12. Pedro imediatamente lembrou também e saiu correndo. Deixa eu lá ver se é isso mesmo. Está aí na sua Bíblia. O fato dessas mulheres terem sido agraciadas confere legitimidade ao maior critério de validade que existia na época. Sabe qual que é? O testemunho. Hoje é diferente. O que valida as nossas pesquisas, né, é um método. Se você utilizou o método correto, você chega nas melhores conclusões. Nessa época aqui não era assim, não. O critério de validade aqui era o testemunho. E não só o testemunho, a presença viva de Jesus. Jesus sentou com eles. Jesus andou com eles. Ensinou por 40 dias. Jesus aparecia. Jesus comia com eles. É só ler o restante do texto. Depois que eles estavam aqui, nesse caminho de Emaús, no finalzinho, eles sentaram para comer pão. E quando se assentaram, o Senhor se revelou a eles. Olha, nosso coração estava pegando fogo e a gente não sabia o que era. Mas quando a humanidade de Jesus se tornou descortinada para nós, a gente viu quem Ele era. Ele está vivo. Essa é a boa notícia, queridos, que precisa ser apregoada daqui até a eternidade. Jesus não morreu. Venceu a morte e com isso venceu também todos os seus temores. O convite que nos é feito hoje não é só para comemorar uma festa cristã. Nós viemos aqui fazer duas coisas. Lembrar, sim, mas afirmar. Afirmar com toda a potência do nosso coração o fato histórico que sustenta a nossa fé. Jesus Cristo ressuscitou e está vivo, quer você acredite ou não. E eu oro para que você seja iluminado, para que você, ao olhar para a cruz, veja o próprio Cristo se revelando para você. Minha oração hoje é que a ressurreição não seja só uma data festiva, mas seja uma marca que é impressa no seu coração pelo próprio Espírito de Deus, te dizendo que Ele está vivo, e Ele está te chamando, Ele está querendo te convidar para cear com Ele. Senta na mesa aqui comigo. Senta hoje, porque nós vamos fazer isso aqui para a eternidade. Com Ele. É isso, é a ressurreição. Deus, queridos, Jesus Cristo, não é só uma coisa abstrata que atravessa a sua experiência, que vem de fora e passa por você. Não. Deus também não é algo que surge do inconsciente coletivo ou das narrativas históricas fantasiosas. É isso que difere a ressurreição. Porque isso é um fato real e você acredita nisso com força máxima. Então, eu te
conclamo nessa manhã, não haja como se não fosse. Não haja como se Ele não estivesse agora intercedendo por nós. Não haja como se isso aqui é apenas uma historinha para contar para os filhos, como a gente fez na quinta-feira. Não faça isso. Deus não é apenas uma imagem projetada de pai. Não é. Ele entrou na história de forma objetiva, em corpo. E quando ele fez isso, ele revelou a sua glória. E você vê a glória do Pai na face de Jesus Cristo. Isso é ressurreição. Essa mesma face está agora olhando para você, intercedendo por você, como diz o autor de Hebreus. Que Ele está lá diante do Pai. Ele abriu para nós um novo e vivo caminho. Hebreus, capítulo 10, versículo 20. Um novo e vivo caminho. Está lá, aberto. Finalmente, irmãos, nós não precisamos ter medo da morte. E eu deixei esse por último, de forma intencional, porque esse é o mais básico. Os ditados populares dizem isso. Tem solução para tudo, só não tem para a morte. Não é assim? E por que um cristão não precisa temer a morte? Porque a gente é hiper corajoso e a gente não quer sofrer, ou porque a gente tem algum tipo de distúrbio sensitivo, que quando bate a gente não sente dor? Não é não. Não é por isso. É porque se participamos deste evento, aquele abismo que nos separava de Deus, queridos, acabou. Entenda isso de uma vez por todas. A distância entre você e Deus foi encurtada. Ressuscitou. Quando Jesus Cristo voltou de dentre os mortos, Ele abriu um caminho para você e está te dizendo que agora você pode ter confiança de que tudo que está escrito a respeito dele e que todas as promessas que ele fez em vida vão se cumprir. E ele disse: eu estarei convosco todos os dias, até que eu venha. Todos os dias. Isso não é uma força retórica dessa palavra, não é. Ele está vivo. Não procure em outro lugar o que você só pode encontrar em Jesus Cristo, que está vivo. Sofra o sofrimento de Jesus. Mas saiba que nenhum sofrimento se compara à grandeza do que há de se revelar para nós quando Ele nos ressuscitar lá no último dia. É isso que sustenta a nossa esperança. Não é porque a gente não tem medo da morte, não tem medo de sofrer. Não é isso. Nós não somos sadomasoquistas. Nós queremos chorar o luto de Jesus como essas mulheres aqui. E eu quero finalizar te dizendo isso. Essa boa notícia. Por isso que eu disse que essa pergunta, ela define tudo o que a gente é. Porque se você estava em desespero, o que esse anúncio está te dizendo hoje é o quê? Por que você está procurando salvação em outro lugar? Por que você está procurando redenção em coisas mortas? Ele não está aí. Você não vai achar Jesus Cristo em nenhum outro lugar que não seja na sua palavra. Não vai achar. E você só pode encontrá-lo se ele se revelar a você. É isso que nós celebramos hoje. Nossa esperança renovada em Deus, porque Ele ressurgiu. E vamos continuar fazendo isso e anunciando até que Ele venha. Vamos orar.
Senhor, obrigado por Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, porque nós amamos a presença dEle, o toque dEle, muito mais do que aquela cruz. E se a cruz, esse instrumento de tortura, se transformou num símbolo da nossa redenção, nós não estamos aqui para elogiá-la. Não, Senhor. Nós estamos aqui para reconhecer que cada uma daquelas chicotadas, cada passo naquele caminho do Getsêmani até o Gólgota, foi para que um novo caminho se abrisse para nós. E é isso, Senhor, é a isso que nos apegamos. É a isso, Senhor, que queremos celebrar hoje, nesse primeiro dia, o domingo de manhã. Domingo em que Deus faz novas todas as coisas em Jesus Cristo. Obrigado, Senhor. Renova a fé e a esperança desses meus irmãos aqui todos. Ilumina o coração deles. E ensina a cada um, Senhor, que não há por que temer. Não há por que procurar em outro lugar. Porque Ele está vivo, porque Ele ressuscitou. E hoje nós podemos encontrar-nos com Ele. Obrigado, Deus. Ilumina-nos, te pedimos.